Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas. São as perguntas que vocês me deixam aí no YouTube, são as perguntas que vocês me deixam aí no Instagram ou no Facebook. Muito agradecido, pessoal. Cada vídeo que eu posto aí tem milhares de comentários em todas as plataformas. Eu só tenho que agradecer a vocês. Não esquece depois, pessoal, todo vídeo meu eu vou pedir encarecidamente que você compartilhe o vídeo, pessoal. Muita gente assistindo, a maioria ainda não é inscrito no canal, 80% aí de vocês que estão assistindo não estão inscritos no canal. Além de inscrever no canal, você tem que compartilhar, porque quando você compartilha o vídeo, você ajuda a salvar uma vida, você ajuda a salvar aí centenas de vidas. Porque a dúvida de um que está aqui pode ser a dúvida de 100, pode ser a dúvida de 1000, pode ser a dúvida de 10 mil pessoas. Então vamos lá, sem mais delongas? Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vou dar continuidade, então, à nossa série Perguntas e Respostas. Eu separo uma época do ano para tirar essas dúvidas com vocês. São as perguntas que vocês me deixam aí nas redes sociais. Então eu separo, para poder conversar aí com vocês alguma época. Eu separo algumas perguntas para poder responder e tirar a dúvida de vocês. Será que a tua pergunta está aqui? Será que a tua pergunta é a pergunta que eu vou responder hoje? Então fica comigo até o final do vídeo. Antes, saber que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Indaiatuba é pertinho de Campinas. Indaiatuba é pertinho de Sorocaba, pertinho de Jundiaí, São Paulo, Limeira, Piracicaba. Aqui do lado de Itu, do lado de Salto, tá? Então vocês que estão nessa região podem se consultar comigo via presencial, que eu tô aqui em Indaiatuba, mas faço atendimento também para você que é mais distante, faço atendimento para todo o Brasil via telemedicina. Mas vamos lá? Vamos para a primeira pergunta da nossa série Perguntas e Respostas? Vamos lá. Marisa Lira. Fiz um ultrassom de carótidas que mostrou entupimento de 30% em ambas as carótidas internas. Não sinto nada. Tenho diabetes e colesterol alto. Tem como limpar essas veias? Marisa, vamos lá. Aqui as artérias das carótidas são artérias, então não são veias. Veias é tudo aquilo que já recolhe o sangue pobre em oxigênio e leva de volta para o coração. Aqui não, aqui a gente está levando do coração sangue rico em oxigênio para irrigar o nosso cérebro, então a gente tem as carótidas aqui. Então você está com entupimento de 30% de ambas as carótidas. Entupimento de 30% é só tratamento clínico, tá? Não vai precisar colocar stent, não vai precisar fazer cirurgia. Mas tem que ficar de olho, porque essa lesão, se você não cuidar, ela pode ir progredindo, e a hora que ela bate lá em 50%, 60%, 70% e você não fizer nada, aí sim você pode ter um evento. O evento mais dramático, lógico, é o AVC, né? Ocorre um entupimento aqui que falta oxigenação para o cérebro e você tem o AVC. Então fica de olho. O que você tem que fazer para manter essas carótidas aí com essa lesão de 30%? Você falou, tem como limpar essas veias, né, que são artérias? Na maioria das vezes, a nossa ideia com o tratamento clínico é fazer com que não piore a lesão, tá? Existe até, em alguns casos, uma certa regressão da lesão quando a gente faz o tratamento aí otimizado, aquele tratamento completo, aquele tratamento perfeito, pode ter uma leve regressão. Mas a ideia nossa inicial é fazer com que essa lesão de 30% hoje, fazer com que ela não evolua, fazer com que ela não piore. Então, o que você vai fazer para que essa carótida fique com essa lesão para sempre, que não vai te atrapalhar? Eu estou vendo aqui, ó, você falou que tem diabetes. Diabetes é um dos principais fatores de risco para entupir tudo que é artéria do nosso corpo. Desde a artéria das pernas, da cabeça, das carótidas, do coração. Então, a primeira coisa é controlar rigorosamente a tua glicemia. Você aí, você sabe o valor da tua hemoglobina glicada? Falo todo vídeo, pessoal, e vou falar todo vídeo. O diabético é obrigado a saber o valor da tua hemoglobina glicada, porque o valor da hemoglobina glicada é que mostra se o teu diabetes está compensado ou não. Hemoglobina glicada acima de 7, diabetes mal controlado. Hemoglobina glicada abaixo de 7, diabetes bem controlado. Então você diabético, você tem a obrigação de saber o valor da tua hemoglobina glicada. Então, Marisa, se tua hemoglobina glicada está acima de 7, tem que voltar no teu cardiologista, ele tem que otimizar a tua terapia medicamentosa para poder controlar rigorosamente o teu diabetes. Outra coisa, você falou que tem o colesterol alto, né? Provavelmente o LDL colesterol aumentado. Será que você já está fazendo o tratamento adequado? Que a partir do momento que a gente descobre que tem placas aqui de carótida, o alvo do LDL colesterol não é mais 130. Aí você tem que ser reclassificada para ver se o teu alvo terapêutico não é 70, não é 50 ali do LDL colesterol. E a partir disso, saber se você tem que tomar algum medicamento ou não.
tá? Então, controlar rigorosamente o colesterol também. Será que você é hipertensa? Quais são os outros fatores de risco, então, que você tem que avaliar para poder ver se está bem controlado ou não? Hipertensão arterial. Pressão alta, com certeza vai acelerar o processo da aterosclerose. Então, a hipertensão arterial é uma coisa que você tem que controlar, manter níveis ali em torno de 12/8 para proteger o teu coração, proteger as suas artérias, proteger o teu corpo como um todo. Então, diabetes, colesterol elevado, hipertensão, tabagismo, não precisa nem falar, né? Provavelmente você não fuma, né? Porque com tanta informação hoje não é possível ainda que você esteja fumando, acredito que não. Outras coisas que são menos faladas, a questão do sedentarismo, pessoal. Então, se você não faz exercício físico, você tem que começar a se exercitar. Exercício físico é fundamental para a saúde do nosso corpo e a saúde do nosso coração. O exercício físico é completo, pessoal. Não falei do diabetes? Melhora o diabetes. Não falei do colesterol? Melhora o colesterol. Não falei da hipertensão arterial? Melhora a hipertensão arterial. Outra coisa que é importante é a questão da privação do sono. A pessoa que dorme mal vai também acelerar o processo da aterosclerose. O exercício físico melhora o sono, melhora o teu humor, te deixa menos ansioso. Pacientes que têm depressão podem curar da depressão se entupindo de exercício físico. O exercício físico é fundamental. Outra coisa é a questão da obesidade. Será que você está acima do peso? Será que o teu IMC está adequado? Bem que muitas vezes o IMC também, tem muita gente que, por exemplo, tem 1,80 m, 95 quilos, que daria lá sobrepeso ou obesidade, enfim, mas tem puro músculo, né? Será que a tua gordura abdominal está adequada? Então, numa bioimpedância, inclusive a bioimpedância a gente faz na clínica IANO também. Na bioimpedância dá para ter uma ideia melhor da quantidade de gordura corporal, por exemplo. Será que está em níveis adequados? Então, tudo isso você tem que controlar para evitar lá no futuro que a tua carótida tenha um aumento ali do entupimento. Pessoal, só essas informações aí com certeza já merece o seu like e merece o seu compartilhamento aí no final, né? Olha aí quanta informação eu falei aqui em 3, 4 minutos, mas espero ter respondido a sua dúvida. Vamos lá para mais uma pergunta? Ana de Souza. Doutor, eu tive um infarto e não senti nada. Teve um dia que fiquei muito ansiosa e com aperto no peito. Meu médico falou que pode ter sido nesse dia. Tem como ter infarto e nem precisar ir no hospital? Isso, Ana de Souza, ó, isso é o infarto silencioso. Então, não raro eu pego no consultório pacientes, e quando eu pergunto ali, não, eu nunca tive infarto. Mas no próprio eletrocardiograma, muitas vezes eu já consigo ali praticamente fechar o diagnóstico que o paciente teve um infarto. Tem uma alteração no eletrocardiograma que chama onda Q patológica. Isso é mais para cardiologista, enfim. Mas quando tem essa alteração sugere demais que o paciente já teve um infarto ali naquela região, tá? Então, às vezes, o paciente sentiu por um dia lá uma falta de ar estranha e não foi para o hospital, e aí dali uma semana, dali um mês, ele foi no cardiologista e aí viu que tinha tido um infarto, né? Mas não precisou ir para o hospital. Então, isso pode acontecer, tá? Mas não é porque o infarto silencioso em que a pessoa não teve dor no peito que não foi uma situação grave, tá? Porque o que é o infarto? O infarto é um entupimento completo de alguma artéria do coração. Então você forma ali pelo processo de aterosclerose, acúmulo de gordura nas artérias do coração, até que uma hora essa gordura se instabiliza, aquela placa se instabiliza, forma coágulo, forma trombo, o paciente tem um infarto. Na grande maioria das vezes, o sintoma clássico é a dor no peito. Mas muitas vezes, principalmente mulher, idoso, diabético, ao invés de ter dor no peito, teve ali um mal-estar, uma sensação de tontura ou de que ia desmaiar. Ou teve uma falta de ar estranha, mas acabou não indo para o hospital, acabou tomando um analgésico, alguma coisa ali, acabou não indo para o hospital. E aí, quando vai no cardiologista, ela nota que realmente teve um infarto agudo do miocárdio. Isso, inclusive, é bem comum, tá? Vou pegar aqui. A cada 2 semanas aí, pelo menos, aparece um paciente desse no consultório que nem sabia que tinha tido infarto, e a hora que a gente faz os exames, a gente confirma que realmente ele teve. Então isso pode acontecer sim, mas de qualquer forma, o tratamento é o mesmo. A gente tem que considerar o paciente como um paciente agora cardiopata, como um paciente agora coronariopata, tá? Então a gente deve tratar do mesmo jeito. Tá bom? Mas isso pode acontecer sim, espero ter respondido a tua pergunta. Vamos lá para mais uma pergunta? Vamos lá. Ronaldo Luiz. Jogo futebol uma vez por semana. Teve uma vez, esses dias, que passei mal. Comecei a sentir uma falta de ar e batedeira no coração e tive que parar. É perigoso? O que fazer? Ronaldo, você, esse jogador de final de semana, mesmo em não tendo sintoma, você já deveria passar num bom cardiologista para fazer os seus exames de prevenção. Em tendo sintoma, se você teve um mal-estar, não fica aí postergando, tá? Vai num cardiologista, ele vai te avaliar, ele vai ver que você é aquele jogador de final de semana. E aí existem alguns exames específicos, detalhados, que a gente solicita para ver se você realmente está seguro aí para poder jogar o teu futebol de final de semana. Pode não ter sido nada demais, mas é só através de uma avaliação minuciosa que a gente consegue ter certeza se você é um
né, paciente seguro para a prática do futebol. Querendo ou não, futebol você tá ali parado, daqui a pouco você tem que dar aquela carreira, correr ali de um lado para o outro do campo, né? É um esporte, é uma atividade que exige um esforço físico intenso. Então, teu coração ele tem que estar 100% para você poder fazer teu futebolzinho ali de final de semana tranquilo. Então, a orientação é procurar um bom cardiologista. Tá ok? Combinado? Vamos lá para a última pergunta. Pergunta da Idalina Junqueira. Doutor Roberto, tenho dores crônicas na coluna. Sempre tomei anti-inflamatório, mas nunca adiantou. Passei esses dias no cardio, ele disse que meus rins ficaram fracos por conta dos remédios. E agora, o que eu faço? Tem como reverter? Idalina, as lesões, assim como as lesões do coração costumam ser lesões irreversíveis, as lesões dos rins também costumam ser irreversíveis, tá? Mas, a partir do momento você descobriu, tá com o rim fraco por conta de anti-inflamatório, a primeira coisa que você vai fazer é não tomar anti-inflamatório mais. A gente sabe que o anti-inflamatório, ele desinflama tudo. Ele só causa inflamação no coração e nos rins, porque o anti-inflamatório, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, destrói o coração, destrói os rins, aumenta a pressão arterial. Então tem que ser tomado com muita cautela, com muito cuidado, menor número de dias possível. E se você tem dor crônica, o que você deve fazer? Você deve resolver a causa da dor. Porque você toma lá o anti-inflamatório, vai acabar lá o efeito do anti-inflamatório e as dores vão voltar se você não resolver a causa. Isso o ortopedista vai te orientar, com certeza, porque o que você tem que resolver é o problema. O que está ocasionando a dor é o problema X. Resolva o problema X. Ficar se entupindo de anti-inflamatório com certeza não vai ser a melhor opção. Ainda mais agora que os seus rins ficaram fracos, né, por conta do uso crônico do anti-inflamatório. E tem que investigar também o coração, porque o teu coração, se o rim ficou fraco, o teu coração também pode ter ficado fraco pelo uso crônico do anti-inflamatório, tá? Uma coisa está interligada, o rim é diretamente interligado com o nosso coração. Então, se o rim não funciona bem, a tendência é o coração não funcionar bem e vice-versa. Então, descobriu que o rim não está bom, é procurar também um cardiologista para ver como é que está o teu coração. E evitar, na medida do possível, o uso crônico de anti-inflamatório. Canso de ver no consultório também. Paciente chegando já com o coração fraco, paciente chegando com a artéria do coração toda entupida, paciente chegando com insuficiência cardíaca, com o valor da creatinina lá em cima, e a hora que eu vou ver, tomando diclofenaco lá há mais de 10 anos todos os dias. Aí não há rim que aguente, aí não há coração que aguente. Tá bom, Idalina? Então espero ter respondido aí mais essa dúvida. Pessoal, olha aí quanta informação, hein, pessoal? Olha aí quanta dica, quanta informação de qualidade que eu passei para vocês. Esses vídeos eu faço com a intenção aqui de ajudar o número máximo de pessoas. Tenho certeza que esse vídeo foi útil aí para ajudar muita gente. Tirei aí muitas dúvidas, que são as dúvidas mais frequentes que vocês me deixam aí nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Então não esquece de compartilhar o vídeo, porque quando você compartilha daí, a gente ajuda a salvar uma vida, e quando todo mundo compartilha, a gente ajuda a salvar o mundo. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.